Ó, insensatos Gálatas, quem foi que fascinou vocês? Quem foi que pregou para vocês, que ensinou vocês um evangelho falso, a ponto de vocês não obedecerem mais à verdade genuína do evangelho de Cristo, que foi pregado perante vocês, perante os olhos de quem Jesus Cristo já foi representado como crucificado? Paulo está falando, eu fui até vocês antigamente, ensinei o evangelho genuíno de Cristo, preguei a Cristo crucificado, cuja qual é a esperança da salvação em todos nós, e hoje vocês deixaram com que algum infeliz se infiltrasse no meio de vocês e ensinasse um evangelho cheio de peso, cheio de doutrina humana, cheio de regra, baseado no sistema religioso judaico, porque o povo de Gálatas começou a querer criar uma relação entre judaísmo e o evangelho genuíno de Cristo. Aí Paulo fala, quem foi que fascinou vocês a ponto de vocês abandonarem o genuíno evangelho? Eu só quisera saber isso de vocês. Me respondam. Vocês receberam o Espírito de Deus pelas obras da lei mosaica ou pela pregação da fé em Cristo Jesus? Vocês são salvos e justificados pela lei ou pela fé em Cristo Jesus? E eu devolvo a pergunta aqui para quem hoje tem uma religião evangélica ou católica que professa. Você é justificado pela sua religião? Pelas regras religiosas ministradas no templo que você visita? Ou pela fé no genuíno evangelho de Cristo Jesus? Porque eles criam regras e fardos pesados e aquela liberdade de servir a Jesus sumiu hoje em dia. E Paulo continua, vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora a morrer pela carne? Eles eram homens que aprenderam o Evangelho com Paulo, seguiram esse Evangelho, mas estavam morrendo pela carne, estavam acabando agora pela carne, porque eles estavam trocando o verdadeiro Evangelho por doutrinas falsas, por regras éticas, por doutrinas que foram criadas por homens, doutrinas pesadas, que proíbe tudo, mas não ensina o genuíno evangelho de Jesus. Aquela ideia de evangelho de Jesus começou a se tornar um farisaísmo maquiado de cristianismo, que é o que existe hoje. Um movimento fariseu maquiado de cristianismo. E Paulo continua, será em vão que tenhas padecido tanto por vocês? Se é que isso também foi em vão? Será em vão que eu me matei de pregar o evangelho de vocês para hoje vocês seguirem doutrina religiosa? Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que obra maravilhas entre vocês, faz isso pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Deus ele age em vocês pelas obras morais ou pela fé em Cristo Jesus? Deus ele é contigo. Você se santifica quando está em Cristo ou você se santifica quando você segue aquele catálogo, aquele pacote doutrinário da sua religião? É o que Paulo pergunta ao povo de Gálatas. Assim como Abraão creu em Deus, isso foi imputado como justiça. Abraão creu quando Deus falou e isso justificou Abraão. Sabei, pois, que os que são da fé, os que têm fé igual a Abraão, esses são os filhos de Abraão. Aqueles que creem igual a Abraão, esses são os filhos de Abraão. Não precisa se circuncidar na carne, isso não serve para justificar. Foi um sinal dado por Deus para representar a aliança feita, a promessa feita de Deus com Abraão, mas isso não te justifica, isso não te salva. Isso não te salva. Sabei, pois, que os que são da fé igual a Abraão, são dignos de serem chamados filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, e esse nome, Jesus, é aquele que traz salvação aos gentios, os gentios esperam nesse nome. Nós, gentios que não somos judeus, não somos circuncidados, nós esperamos por esse nome, nós cremos nesse nome, nós consideramos que é através desse nome que vem a nossa salvação, porque entendemos que Ele é o genuíno Filho de Deus que foi entregue ao mundo para retirar o pecado do mundo. Deus anunciou primeiro esse evangelho para Abraão, dizendo para Abraão, Abraão, todas as nações serão benditas em ti, da sua descendência, Abraão, vai nascer um tal de Jesus e todas as nações do mundo serão benditas, serão salvas por causa dessa semente sua que nascerá lá em Belém. Então Jesus, chamado como filho de Davi,
também conhecido como filho de Abraão, é descendência de Abraão. E nós somos benditos através dessa semente, Cristo. Abraão creu. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las, para cumpri-las. Mas não dá para cumprir todas, é por isso que são malditos, porque não dá para cumprir todos os preceitos da lei judaica, não dá para cumprir todos os preceitos da lei judaica, e quando você peca em um, você peca em todos, quando você falha em um, você falha em todos, é réu de todos. Pela lei, ninguém será justificado diante de Deus. Não adianta se circuncidar ou não se circuncidar, não adianta ser adepto ao judaísmo. Lembre-se de Romanos 7, o bem que eu quero fazer eu não consigo. Quando eu quero fazer o bem que é cumprir a lei, o mal que há em mim me impede. Mas o justo viverá pela fé. O justo alcança Deus pela fé. O justo acha Deus pela fé. Aquele que bate, a porta abre pela fé. Aquele que busca, encontra pela fé. Aquele que pede, recebe pela fé. E não pela lei, e não pela doutrina religiosa. Paulo está falando isso para um povo que começou a crer no judaísmo, e eu falo isso para vocês que começam a crer nas doutrinas religiosas que foram inventadas por homens. E nessas doutrinas enchem vocês de proibição e colocam nas costas de vocês um fardo pesado, dizendo que se vocês não cumprirem, vocês não alcançam a Deus. Enchem vocês de regras e regras e regras, porque se você não cumprir, você não alcança a Deus, você não é um filho de Deus, você não alcançará a salvação. E de repente você vira um fariseu que crê em Jesus. Você faz do evangelho um movimento farisaico pintado de cristianismo. Eis aí o fardo pesado. Eis aí o fardo pesado, a doutrina dos homens. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, pela lei viverá. Vai ter que seguir diante dela e respeitar ela e se pôr debaixo dela, mas a lei não é o suficiente para resgatar o homem do pecado. Mas Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Cumpriu-se a lei por inteiro e pagou na cruz os pecados que eu deveria ter pagado por não ter cumprido a lei. E Jesus se fez maldição por nós, porque está escrito também: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, maldito todo aquele que for parar na cruz. E ele foi parar na cruz, sofreu pelos nossos pecados, o castigo que nos traz a paz caiu nele, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, e chegou até mim, através de Cristo Jesus, e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Aquela promessa que ele fez lá em Abraão, dizendo que as nações desse mundo seriam benditas pela descendência de Abraão, que é Cristo. Irmãos, como homem, eu falo, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem o acrescenta. Testamento é um documento jurídico onde você deixa sua herança, seus bens para a próxima geração, para os seus herdeiros, onde você designa quem vai receber o quê. Deus fez ali um testamento confirmando de que a descendência de Abraão seria abençoada. E não havendo nenhuma irregularidade nesse testamento, ninguém pode simplesmente o anular, nem acrescentar quem vai receber o que precisa para receber. Jesus disse para Abraão: através de ti, todas as nações serão benditas. Da sua semente, Abraão, eu vou fazer bendito todas as nações. E da sua semente, quem vai vir da sua semente, Abraão? Cristo Jesus, o Nazareno, o Filho de Deus, o Filho descendente de Abraão. O Filho de Abraão. E através dele, nós que somos nações desse mundo, espalhadas por esse mundo, somos benditos. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz e as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua posteridade, que é Cristo, o Filho de Abraão, que faz abençoado todas as nações deste planetinha chamado Terra. Mas eu digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado, Deus já deixou claro: Abraão, da sua semente serão abençoadas todas as nações. A lei mosaica, que veio 430 anos depois, não pode invalidar ou abolir a promessa de Deus. Deus falou: de ti vai vir uma semente que vai abençoar todas as nações. A lei de Moisés não pode querer limitar agora quem vai ser abençoado pela descendência de Abraão. Se vai ser só aqueles que são circuncidados, se vai ser só aquele povo judeu, ou se vai ser gentil, brasileiro, americano, não interessa.
Deus fez a promessa das suas sementes serão abençoadas. A semente é Cristo Jesus, o Nazareno, que nasceu, filho de Maria, em Belém, conforme era prevista pelas profecias dos antigos profetas. Não pode a lei anular, e não pode também nenhuma regra moral religiosa querer impedir a obra de Cristo na minha vida e na sua vida. Põe isso na sua cabeça. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Mas Deus, pela promessa, deu gratuitamente a Abraão a salvação que viria da semente dele. Gratuitamente. E dessa semente dele vem Jesus, que nasce e nos entrega, através do sacrifício dele, a chance de alcançar a vida eterna. O caminho, a verdade e a vida expressos em Cristo, para que eu alcance a Deus e Deus me alcance. E em Cristo Jesus há a reconciliação de Deus e os homens. Logo, para que serve a lei? A lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita. A lei serve para que nós reconheçamos os nossos pecados. Leia Romanos 7. A lei serve para que nós identifiquemos os nossos pecados e o pecado que age em mim. Eu saiba compreender o que é bom e o que não é bom. Mas após a lei vem a posteridade, que é Jesus, que é a promessa de Deus para Abraão, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. A lei faz eu reconhecer o pecado que há em mim. Ora, o medianeiro não é o de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte. Porque se fosse uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas não é. Nós não somos justificados pela lei mosaica. Então, lembrando-se, Paulo estava tocando nesse assunto porque tinha gente querendo criar um judaísmo pesado, igual ao farisaísmo, dentro do movimento cristão. Então Jesus veio para tirar aquelas amarras do farisaísmo, da religião pesada judaica, cheio de dogmas e sem a genuína conversão. E tinha gente que queria fazer agora o cristianismo virar uma espécie de judaísmo reformado. Aí Paulo está falando, não é para ser isso. Não é para ser isso. Não é para ser algo cheio de dogmas, de regras, de invenções, de leis e leis e leis, porque vocês não são justificados pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, porque quando veio a lei de Deus, apresentou o que é certo, nenhum homem consegue cumprir a lei de Deus, então tudo acaba sendo encerrado debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada a todos aqueles que creem. E quando cremos em Jesus Cristo, a promessa de Abraão é feita-se viva, efetiva. E assim, aquilo que Deus falou a Abraão, todas as nações serão benditas através de ti, pela semente de Abraão, que é Jesus. O Adriano que está aqui no Brasil, ao crer em Jesus, se torna bendito pela fé no Cristo, Filho de Deus. E aquilo que a lei não podia fazer pelo Adriano, Jesus fez por mim, justificando a mim. Faz por você, que crê em Jesus e não na lei, que crê em Jesus e não na regra religiosa, que crê em Jesus e não na moral baseado no seu contexto social, no país onde você nasceu, na época que você nasceu, porque isso são regras de homens, doutrinas humanas. A doutrina de Deus, a doutrina de Cristo é mais essencial, é mais sublime que isso. Leia Romanos 7, Romanos 8, leia o capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 de Mateus, leia Colossenses 2, você vai entender. E leia a primeira epístola de João, capítulo 1, 2, 3 e 4. Você vai compreender que a doutrina de Jesus é diferente da doutrina dos homens. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para a fé que se havia de manifestar um dia. Antes de vir Jesus, a gente estava lá cumprindo a lei, preparados e ansiosos para que um dia viesse a se manifestar essa promessa que Deus fez a Abraão, de fazer da semente dele ser bendito todas as nações. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. A lei nos serviu para nos conduzir a Cristo, para que, pela fé em Cristo, nós fôssemos justificados. A lei faz eu reconhecer o meu pecado e a fé em Cristo justifica-me dos meus pecados. A fé em Cristo é suficiente para a minha conversão, para a minha redenção, para que seja lavado as minhas transgressões. Leia Isaías 53. Mas depois que a fé veio, já não estamos mais debaixo da lei. Por quê? Todos vocês são filhos de Deus.
pela fé em Cristo Jesus. Não é pela circuncisão, não é pelo cumprimento da lei, não é pelo cumprimento da religião, não é pelo seguimento de dogmas humanos. Todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu, não há grego, não há servo, não há livre, não há macho, não há fêmea, porque todos sois um em Cristo Jesus. Não há mais dogma, não há mais acepção de pessoas, não há mais aquela diferenciação, judeu senta com judeu, grego senta com grego, não pode misturar, não há mais sujeito impuro e puro e impuro. Quem crê em Cristo, não há mais diversificação nenhuma. Todos, quando estamos em Cristo, somos um só. E se vocês são de Cristo, então vocês são a genuína descendência de Abraão e herdeiros, conforme a promessa que Deus fez a Abraão. E a promessa era: todas as nações serão benditas. Todas as nações do nosso pequeno planetinha redondo serão benditas. Serão benditas em você, Abraão. Abraão creu que da semente dele viria alguém que faria todas as nações desse planeta Terra benditas. Abraão creu em Cristo de forma indireta. Abraão creu em Jesus. E você? Eu creio em Jesus. Eu não creio na religião. Eu não creio nos dogmas criados pelos homens. Eu creio na obra de Deus em Cristo Jesus, que foi prometido a Abraão. Antes mesmo da existência de qualquer lei, foi prometida a Abraão. E essa promessa se cumpriu em Cristo. Abraão creu e eu também creio. E se vocês são de Cristo, são também descendência de Abraão e herdeiros, conforme a promessa de que Cristo, descendência de Abraão, através desse Cristo, todas as nações serão benditas.